Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. É possível estabelecer uma reflexão teológica sobre o espírito que esteja, por um lado, identificada com os problemas da contemporaneidade, por outro, que contribua para a construção do diálogo interreligioso? Essas e outras questões fazem parte da teologia de Jürgen Moltmann e eu converso hoje aqui com o Fabrício Welick. Ele é doutor em teologia pela FAGE, pela Universidade Católica de Leuven. Seja bem-vindo, Fabrício. Prazer receber você aqui. Obrigado, digo mesmo. Jovem doutor agora, né? Coisa boa. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare, Conhecimento e Religião. O tema do nosso programa vai passar isso por uma teologia sobre o Espírito Santo que tem um nome assim muito pouco difundido, né? Entre as pessoas comuns, entre vocês teólogos, vocês entendem disso. Pneumatologia, né? Sim, é um termo bastante complicado, mas na verdade ele é porque vem do grego, de pneuma, que quer dizer espírito em grego, e logia, que tem a ver com estudo. Então a pneumatologia, na verdade, ela nada mais é que o estudo a respeito do Espírito Santo. Sei. Então é só um nome chique para falar sobre isso. E nós vivemos uma época em que esse tema ganha bastante destaque, não? O século XX produziu uma discussão importante sobre esse tema? Sim, sem dúvida. Por exemplo, você tem uma época de chamado esquecimento do espírito, que acontece mais ou menos por volta do século XVIII, até mais ou menos meados do século XIX, e com o movimento pentecostal que surge nos Estados Unidos no início do século XX, há um despertar para a questão do espírito, principalmente Sim. no meio protestante, com o movimento pentecostal mesmo, com teólogos como Calbart, por exemplo, e no meio católico, com o movimento carismático, com todos aqueles teólogos que trabalharam essa questão antes do Vaticano II. Então, Sim. esse despertar para o espírito, ele surge muito influenciado pelo movimento pentecostal do início do século. Quais são as linhas gerais assim dessa reflexão sobre o Espírito Santo? Bom, você tem, geralmente você tem duas linhas. Você tem uma linha mais tradicional, que tenta ver a questão do Espírito dentro de toda a tradição cristã mesmo. Então, ele é uma pessoa da Trindade, ele é a terceira pessoa e as suas relações entre pai e filho. E você tem uma perspectiva um pouco mais contemporânea, que visa pensar como falar a respeito desse espírito na atualidade, que é daí que surge um termo que é chamado de pneumatologia hermenêutica. Ela vem justamente nessa linha de pensar o espírito, ele é uma categoria cristã, ele é uma pessoa da Trindade dentro do cristianismo, mas não faz mais sentido falar a respeito dele usando as mesmas categorias que sempre se falou a respeito dele. Então, precisa se pensar novas formas de falar a respeito desse espírito. Aliás, hermenêutica é outro termo pouco utilizado aí pelo grande público, né? Acho que especialistas aí no campo da filosofia, da teologia, nós temos mais proximidade com o tema hermenêutica. Juntando então essas duas coisas, pneumatologia e hermenêutica, o que dá isso? Isso, na verdade, dá o que eu acabei de mencionar, que é tentar hoje falar a respeito do Espírito. E aí talvez é importante fazer uma pequena diferenciação entre hermenêutica pneumatológica e pneumatologia hermenêutica. Porque dependendo de onde se aborda, vai para um lado ou vai para o outro. Explica para nós, então, esses dois caminhos. Quando você fala uma hermenêutica pneumatológica, o que você está propondo, na verdade, é, a partir da categoria do espírito, como que eu vou interpretar, que é o que o termo hermenêutica quer dizer, como que eu vou fazer a interpretação do mundo, da realidade, a partir desse espírito. Sim. Quando eu falo pneumatologia hermenêutica, eu estou invertendo a coisa. Eu estou perguntando como que é possível falar do espírito hoje. Então, essa diferença é crucial, porque se nós falamos de uma hermenêutica pneumatológica, eu tento encontrar o espírito em
todas as leituras, em todas as interpretações do mundo. O espírito está lá escondido, eu preciso encontrar ele. Enquanto se eu falo uma pneumatologia hermenêutica, eu estou falando, vamos olhar para a realidade e como nós podemos, afinal de contas, falar desse espírito hoje. Então, é um outro viés. E o Moltmann foi o autor, né, ou tem sido o autor principal da sua pesquisa. Em que a teologia dele contribui para essa pneumatologia hermenêutica? Bom, a primeira, talvez uma das grandes contribuições da pneumatologia de Moltmann seja ligar a pessoa do espírito com a concretude da vida. Então, o que ele vai propor é que as experiências humanas, elas são permeadas pelo Espírito de Deus, de maneira que ele vai até afirmar que toda experiência humana é também uma experiência do Espírito. Então, nesse sentido, ele joga uma luz muito grande para se pensar a pneumatologia hoje, a questão do espírito. Porque se ele está ligado a toda a experiência humana, então nós precisamos pensar também o humano antes de pensar somente numa questão metafísica, um espírito que habita no além, que é muito comum ainda de se pensar, sim, tanto no meio cristão quanto em outros meios, em outras religiões também. Sim. Eu fiquei pensando agora, o telespectador assistindo o programa, assim, tá, mas quem é o Moltmann? Né? De quem que nós estamos falando? Né? Que é um teólogo muito importante, sim, né, da nossa época. Bom, Jürgen Moltmann, ele é um teólogo alemão, ele é um teólogo reformado, ele está atualmente já com seus 96 anos, então, e ele é um dos grandes responsáveis por uma renovação da teologia do século XX, principalmente seu principal livro é a Teologia da Esperança, sobre o qual ele escreve num período pós-guerra, mais ou menos pensando em como abordar a teologia de maneira a trazer esperança para o povo alemão que está totalmente se sentindo para baixo por ter perdido a guerra recentemente. Então, esse é um dos principais livros dele e outros muito conhecidos, como O Deus Crucificado, por exemplo, onde ele vai abordar a questão da cristologia, o Deus que sofre, né, a questão da teologia da morte de Deus. Então, ele é um autor muito profícuo e muito importante para a teologia do século XX. Eu diria que talvez um dos maiores teólogos do século XX, sem dúvida. E, bom, sobre o nosso tema aqui, né? Então, a partir dele, você já falou, né? Então, sobre o espírito no cotidiano da vida das pessoas, pensar a partir das pessoas. Que desdobramentos isso tem na teologia de Moltmann e na teologia de modo mais amplo? Bom, um dos primeiros aspectos que talvez eu acho que seria interessante de frisar é que, uma vez que o Moltmann ele parte de que a experiência do espírito, toda experiência humana é também uma experiência do espírito, você abre um leque muito grande para pensar todas as relações humanas. E aí você entra na questão do diálogo ecumênico, por exemplo, você entra na questão do diálogo interreligioso, você entra nas questões que afetam a vida da humanidade, como o que a gente vê hoje, por exemplo, a ameaça nuclear, como o capitalismo predatório. Todas essas questões, elas também, por meio dessa pneumatologia, elas passam a ser pensadas por esse viés. Então, a contribuição de Moltmann, ela traz um novo aporte para a teologia atual, tentar responder essas questões que geralmente, pelo menos muito comumente, eram esquecidas pelo ambiente teológico que se preocupava mais em tentar justificar como que o Espírito está relacionado com o Pai e com o Filho, como que acontece a obra do Espírito na salvação, mas não, ele traz isso para, olha, esse Espírito está agindo, então nós temas precisamos... de natureza pública, né? Totalmente. E aí a contribuição para uma teologia pública e uma teologia política também se faz extremamente importante, porque se esse Espírito está agindo e
dentro do cristianismo esse espírito é o espírito de Cristo, então isso demanda também uma ação ética, uma ação política e uma ação efetiva no mundo. Então, Sim. nesse sentido, a contribuição é muito grande. Eu fico pensando isso nos contextos mais populares, em que o que se chama experiência do espírito às vezes se restringe a, enfim, algo do sentimento, do afeto e ponto final, não, nem um milímetro além disso. Mas eu acho que esse é um tema que fica bom para a gente deixar para o segundo tempo, segundo bloco do nosso programa, porque aí você vai ter mais tempo para desenvolver. Aqui no Religare de hoje está Fabrício Welick. Ele é doutor em teologia pela FAGE e pela Universidade Católica de Leuven. Nós estamos conversando sobre pneumatologia e diálogo interreligioso. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. O Religare Conhecimento e Religião está de volta. Hoje recebo o Fabrício Welick. Ele é doutor em Teologia pela FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, e a Universidade Católica de Leuven. Você se doutorou, então, com essa dupla titulação, né? Sim, é o que é chamado de cotutela, né? Sim. Então, o doutorado eu vou receber a titulação pela FAGE e pela Católica de Leuven. Então, Sim. muito bom. Você cursou um tempo aqui e teve que ir um tempo também para lá? Sim, fazia parte do contrato entre Leuven e a FAGE que eu passasse um período na Bélgica. Então, nesse período, eu fiquei lá fazendo parte da pesquisa do doutorado. Tive a oportunidade de conhecer o Moltmann pessoalmente, ir na casa dele, conversar a respeito da tese, pedir algumas opiniões, mostrar algumas coisas. Então, foi um período de muito profícuo. Assim. Que ótimo. A sua defesa foi em junho desse ano? Em julho, 24 de julho. 24 de julho. Isso. Bom, no final do primeiro bloco, Fabrício, eu coloquei aquela questão sobre, assim, nos meios mais populares, né? Essa categoria espírito, ela, se eu não estiver enganado, você conhece bem sobre esse assunto, mas parece que na experiência religiosa ela está sendo usada com muita ênfase em questões de natureza subjetiva. Uhum. Né? E quando você falou sobre pneumatologia, hermenêutica, na perspectiva do Moltmann, você colocou um link muito explícito com uma teologia pública, com temas atuais. Como que é isso, né? Esse espírito, né? Aí orientando questões de natureza subjetiva e o espírito do âmbito teológico, segundo Moltmann, né? Para pensar temas de natureza social, temas públicos, não? Bom, na verdade, um é complemento do outro, porque, pelo menos pela pneumatologia de Moltmann, a experiência do espírito ela é uma experiência realmente interna, subjetiva, ela tem esse caráter, mas... Não há que se negar isso. Não há que se negar. Ela é uma experiência subjetiva porque esse espírito ele é experimentado por uma pessoa. Então, nesse sentido, cada pessoa experimenta de determinada forma essa ação. Porém, isso não para aí, essa que é o ponto, porque muitas vezes se pensa que a experiência do espírito é uma experiência privada que eu tenho que ter para a transformação da minha própria vida e eu me sentir bem com o divino. Mas Moltmann, ele vai colocar justamente aqui, enquanto isso acontece, essa experiência, esse mover do espírito, ele precisa necessariamente gerar uma ação efetiva no mundo se é o Espírito de Cristo. Porque se é o Espírito de Cristo, ele nos motiva a ter a mesma atitude e a fazer as mesmas obras que Cristo fez. Ou seja, sai do âmbito somente privado e segue para uma esfera pública, política, ética Nós estamos falando de uma experiência bem concreta e algo dinâmico também, não? Sim, sem dúvida. Essa experiência, ela é sempre um experimentar e agir
e nessa ação você também experimenta. Então, não é algo que eu recebo, fico cheio e pronto. Não, eu recebo, fico cheio, me dou, né, faz esse movimento político, público de levar essa mensagem, essa experiência refletida no mundo. E ao fazer isso, eu também experimento o Espírito nessas ações humanas e no cotidiano da vida. Sim. Então, não é algo somente no âmbito espiritual, mas muito no concreto. Sem dúvida. Em que essa teologia sobre o Espírito, na perspectiva de Moltke, contribui para a questão do diálogo interreligioso? Bom, em termos gerais, eu acho que talvez é importante situar a pneumatologia dentro do diálogo interreligioso, porque Perfeito, comumente a questão do diálogo interreligioso ele foi muito pelo viés cristológico. Então, você tem 3 vias principais, que é a perspectiva exclusivista, que o cristianismo é exclusivo e só quem é cristão é salvo. Você tem a perspectiva inclusivista, que a ação de Cristo ela é percebida nas outras religiões também, que é muito na linha do que o Vaticano II vai fazer o seu concílio. E você tem a perspectiva pluralista, que é a ideia de que todos estão falando do mesmo Deus, é meramente uma questão do nome que se coloca, mas tudo está falando da mesma coisa. Só que essas 3 perspectivas, elas trazem um impasse, é o que é chamado de impasse, que ela só está preocupada com a salvação, como se dá a salvação nas outras religiões, e nunca preocupada com as religiões em si. O que essas religiões têm a falar a respeito de Deus, se faz sentido, se não faz. Algumas categorias não fazem sentido para algumas religiões, por exemplo, a categoria da ressurreição, da salvação. Tem religiões que não são religiões de salvação. Exatamente. Então, nesse sentido, a perspectiva cristológica gera esse impasse por preocupar-se somente com a salvação. E é nessa via que surge a tentativa de abordar essa questão do diálogo interreligioso para sair desse impasse por meio da pneumatologia. Então, nesse sentido, são vários teólogos que trabalharam essas questões, mas Moltmann especificamente, eu acredito que a grande contribuição de Moltmann são as grandes, né? Seriam 2. A primeira seria fazer uma pneumatologia de um forte caráter trinitário e encarnado, no caso trinitário, ou seja, respeitando a identidade cristã, porque várias tentativas vão negociar a identidade cristã querendo propor o diálogo. Moltmann ele permanece dentro de uma identidade cristã, nesse sentido é trinitário, e inclusivista, talvez. E inclusivista, seria bem inclusivista. Moltmann não é pluralista, é totalmente contrário a isso e claramente não é exclusivista também. Então, ele entra na linha inclusivista e, ao mesmo tempo, a grande contribuição dele é de pensar essa pneumatologia relacionada com a vida. Então, se ela é relacionada com a vida, então você abre um leque muito grande para falar e dialogar com as outras religiões, porque todas as outras religiões também têm essa categoria em seu escopo, vamos colocar, teológico, não sistemático, mas teológico por mencionar o divino de alguma forma. Sim. Então, são grandes contribuições que abrem o leque. Ele não se preocupa muito com o diálogo interreligioso, ele tem pouca coisa escrita sobre diálogo interreligioso, mas a sua pneumatologia abre um leque para se pensar o diálogo interreligioso dentro do viés pneumatológico. Sim. Bom, você, então, apresentou a sua tese. Qual é a sua tese? A minha tese é justamente que essa pneumatologia de Moltmann ela pode contribuir para o diálogo interreligioso e o que eu digo é que se uma vez que a categoria da vida, a perspectiva da vida, ela está presente, ela é importante para pensar a questão do espírito, então, como critério de discernimento no diálogo interreligioso, é possível dizer que ali onde a vida ela é afirmada, então naquele lugar, naquela religião, ali está presente o Espírito de Deus. A partir da pneumatologia de Moltmann,
Isso pode ser dito, e essa vida, ela, em todos os seus aspectos, a vida humana, a vida animal, a vida da própria natureza. Então, nesse sentido, como a teologia de Moltmann é uma teologia muito preocupada também com a questão da natureza, né? Ele tem vários escritos a respeito disso, trazer essa categoria para os critérios de discernimento também eleva a natureza a um patamar que muitas vezes era colocado somente questões éticas para a questão de discernimento da ação do Espírito. Então, nesse caso, Moltmann ajuda a colocar essa perspectiva também dentro do diálogo. Sim. Então, a tese seria mostrar isso, que ela é uma pneumatologia que fala nos nossos dias e, ao mesmo tempo, contribui dessa forma para o diálogo interreligioso atual. Uma das grandes preocupações da pós-graduação deve ser a inserção social dos saberes que nós produzimos, né? Como é que, como teólogo, você vê chegar às comunidades, à sociedade, não é essa discussão que você levanta com o seu trabalho? Bom, eu acho que a primeira coisa é o fato de que nós estamos no Brasil, em que há uma diversidade religiosa e um pluralismo religioso imenso. Então, nesse sentido, e ao mesmo tempo a gente vive um momento em que se crescem discursos fundamentalistas e discursos que visam certo exclusivismo. Então, nesse sentido, essa abordagem, ela possibilita a entrada no diálogo que vai refletir na sociedade para uma sociedade mais tolerante, que esteja mais aberta a ouvir o diferente e a contribuir, visando responder questões que afligem a sociedade hoje. Sim. Então, acredito que isso seja uma boa contribuição do trabalho também. Sem dúvida. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Ótimo. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Caso você queira conhecer um pouco mais das nossas atividades, é só acessar a página pucminas.br/ppgcr. Nós te agradecemos pela companhia e caso tenha qualquer sugestão, basta mandar para o nosso e-mail. Religare, anote aí, religare@tvhorizonte.com.br. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento Religioso.